Começa por mim. Olha, eu sou a Di, meu nome é Di Del Grossi, nome do meu pai. Eu praticamente vivi na Sorocabana também, porque eu já nasci e meu pai já era ferroviário. E nós viajamos muito de trem, que não pagava nada. Frequência, assim, não tive. Frequentar, assim, mas é mais... eu nasci em Itu. Então lá, morei perto lá da estação, então eu conhecia toda a família ferroviária, né? E assim, eu fui criada por ali, eu ia muito na estação, dar um recadinho, não tinha telefone, não tinha nada. Ia dar um recado para o papai e a gente viveu, passou infância, adolescência. Aí eu estudei lá no colégio, no Regente Feijó, né? E fiz o ginásio, naquele tempo era ginásio, hoje é Fundamental 2. E eu fiz magistério, então eu me formei professora. Quando eu me formei, meu pai já estava quase se aposentando e pediu remoção para Sorocaba. Nós viemos para cá, eu formada, não conhecia ninguém aqui, e comecei a procura de um começo trabalho na Secretaria da Educação. Foi difícil. Passei um ano fazendo outras coisas e daí eu resolvi prestar um concurso e passei. E na minha vida adulta eu fui funcionária de banco, bancária. Então, e meu pai então chegou a se aposentar aqui e daí continuou. A vida continua, né? Os filhos continuam um atrás do outro estudando, uma coisa ou outra. E eu acabei me casando também com um ferroviário. Este trabalhava aqui, em Sorocaba. Ele era parte da eletricidade, da oficina, parte da oficina. E aí nós continuamos, né? Viajar até comprar carro, aí passamos. Mas eu acho que a ferrovia fez muita falta no país todo, né? A ferrovia, além de trazer muito lucro, né? Parte econômica do Brasil, a ferrovia foi uma pena, né? Ter acabado assim. Eu sou Maria Amélia. A ferrovia já fez parte da minha vida desde os meus avós. Meus avós chegaram de Portugal e se estabeleceram em Itu. E meu avô foi ferroviário e com ele todos os filhos, os 8 filhos deles foram ferroviários. O meu pai, quando casou com a minha mãe, ele mudou para Avaré, foi onde eu nasci, e ele era chefe de escritório, ele tinha um cargo bom, chefe de escritório da Via Permanente. Via Permanente vem a ser as linhas, a permanente, que não sai do lugar, né? Então a linha estava ali. E todos os funcionários dele eram que tomavam conta dessa Via Permanente. Viajei muito de trem, toda a minha vida fui de trem. Não pagávamos nada, tínhamos 12 viagens por ano de graça. E tínhamos alimento, nós tínhamos um armazém que servia, os ferroviários mandavam alimento entregar na casa da gente. E foi assim, tudo, até
meu pai aposentar. Acho que todo mundo viveu uma vida na ferrovia naquela época. Sou Gláucia Ferreira Vendramini. Também sou filha de ferroviário, neta de ferroviário, sobrinha de todo lado do ferroviário. Minha família toda morava em Sorocaba, nós somos tudo daqui mesmo. E meu pai trabalhou na oficina aqui, muito. Aposentou, foi para Bauru, foi trabalhar no outro lugar, né? Na noroeste do Brasil, lá em Bauru. Era uma parte também da Sorocabana, meio-dia e meia com a... Tá gravando lá. Meio-dia e meia com a Sorocabana. E meus tios todos, 13, todos da Sorocabana também, todos trabalharam lá até aposentar. E vivemos a vida. Esse negócio de passear de trem era a coisa mais gostosa que tinha. Ir para Mongaguá era... Naquela época... 2, 3 vezes por ano, né? Era só trem, né? Porque não tinha outro meio de transporte, não tinha outro. Despachava, primeiro despachava o mantimento, que lá em Mongaguá não tinha nem lugar para comprar. Ah, você lembrou bem de Mongaguá, pode falar. Fazia os caixotes que fazia no Sorocabana mesmo. Pode falar. Porque mandávamos, né, Gláucia? Eu lembro também, tinha parecia caixão de defunto, Deus me perdoe. Grandão lá, você punha todos os víveres que você ia precisar, roupa de cama, e despachava de trem e depois mandava outro com feijão, arroz. Pegava lá em Mongaguá, tirava. Ai, como era gostoso. Às vezes a gente chegava lá e o cachorro não tinha vindo. Então ficava emprestava sorte que era tudo aqui de Sorocaba. Ficava emprestando dos vizinhos um pouco de açúcar, café de outro. E vivi muito disso. Mas era gostoso, veja. Tinha 2 linhas, né? Tinha aquela... essa que tem hoje e tinha uma outra que descia pelo cabo de aço. Esse é outro assunto, bem complicado, vai. Então, meu nome é Walter, eu sou coordenador do curso de História da Universidade de Sorocaba. Eu não tive essa experiência que vocês tiveram, né? Eu não tenho na minha família nenhum parente ferroviário. Meu contato é como historiador ali, como fonte histórica, né? Então eu tenho estudei um pouco isso, eu tenho algumas referências, não é algo que eu seja especialista, mas é algo que eu tenho algum contato, mas como historiador, não tive essa vivência que vocês tiveram. Eu sou Écio, sou casado, a filha da ferroviária Gláucia, que acabou de falar agora há pouco, e também tive bastante parentes aqui em Sorocaba, todos ferroviários. E tenho até um que sobressaiu, ele começou trabalhando na área de eletricidade, mas ele foi se aprimorando, virou professor, formador de pessoas que trabalhavam na Sorocabana. A Sorocaba tinha uma grande oficina que reformava, até acho que construíam vagões e fazia manutenções de trem. Então, Sorocaba foi muito importante nessa parte. Não vivenciei pessoalmente, mas a gente colhia essas informações dos tios. Então, o que eu tenho a falar é isso aí, que foi muito importante. Eu senti que na época que eu mudei para Sorocaba, ainda jovem, Sorocaba era a maioria sorocabanos e fazia parte da economia de Sorocaba. Então é isso aí que eu tenho que falar. Acho que é o suficiente da minha parte. Meu nome é José Henrique Zanella, eu sou professor aposentado, geógrafo aposentado e tive assim um contato muito estreito desde a minha infância com a ferrovia, com o transporte ferroviário. Eu morava na zona rural
e fui para Laranjal, que não era muito mais que uma zona rural também na época, e a gente vivia parte da vida assim como criança, como adolescente, em função da estação ferroviária. Comprávamos jornal que chegava pelo trem de passageiro, estávamos sempre vendo o carregamento de gado bovino vivos, que eram transportados sobretudo para São Paulo. E então a minha vida assim teve dois momentos diferentes. Esse primeiro momento que eu vim da zona rural e usava a ferrovia, a estação ferroviária como um ponto de encontro, e um segundo momento em que eu fui um usuário, pelo menos por 4 anos, da ferrovia, do trem ferroviário. Eu ainda morava em Laranjal e vim fazer a faculdade de filosofia, o curso de geografia aqui em Sorocaba, e viajava todo dia, 80 quilômetros de vinda e 80 quilômetros de volta. E tive a grande oportunidade de sentir de perto o que é o transporte ferroviário, o que é o trem, o que é a ferrovia, né? A gente tomava o trem às 5 horas da manhã, vindo do norte do Paraná, então dava para imaginar como é que ele chegava, né? E voltávamos à tarde num trem de luxo, assim, bem mais adequado. Portanto, eu tenho assim muito claro que vivo hoje numa cidade que me acolheu já desde a década de 60, percebendo que Sorocaba foi de fato um grande centro ferroviário. Como o Écio destacou, foi aqui que se instalou um grande complexo para a manutenção de trens, a manutenção de ferrovia, e a cidade tem assim muito a ver com o transporte ferroviário, enquanto ele foi assim o mais importante não só no estado de São Paulo, como quase em todo o Brasil. E hoje a gente vive de saudade do trem e da ferrovia. Oi, eu sou o Silvio, eu não sou sorocabano, mas eu sou campineiro. E é muito interessante porque Campinas você tinha a mogiana, né? E aqui em Sorocaba, a sorocabana. E quando mudei para cá, faz 17 anos, assim, é muito interessante você ver que eram duas culturas muito próximas, né? Ou seja, essa cultura do trem, o quanto que o trem influenciou dentro essa questão da ferrovia dentro da cidade, né? Então, para mim foi muito, muito interessante conhecer várias pessoas aqui que, assim como eu, né, tinham uma relação com a cidade por essa questão do trem, né? Eu sou Daniela Vendramini Zanella, sou coordenadora do curso de letras, mas mais do que isso, eu sou filha da Gláucia, que teve toda a sua família com atividade na ferrovia, né, na estação ferroviária, e filha do Écio. Eu não vivi, né, diretamente, porque eu sou de 1974, então nesse período as atividades já haviam se encerrado, mas eu tenho duas lembranças ou pontos que me marcaram da ferroviária. Primeiro, a minha mãe, que conta a história de um acidente ao qual ela esteve envolvida como, vamos dizer, salvadora de um bebê, né? Que o bebê, os seus pais se envolveram, ela vai contar depois. E um segundo aspecto que eu lembro é que quando eu era adolescente, como reforçando que as atividades já tinham se encerrado, mas ainda existe ali, né, agora como Museu de Arte Contemporânea, o galpão da ferroviária, e na frente as casas dos ferroviários, e tinha a casa de um engenheiro, também já aposentado, e na época eu era amiga dos filhos deste engenheiro aposentado, e a gente falava, nossa, o Nino e o alemão moram chique, né? Eles moram naquele palacete. Eu não vivenciei, mas eu peguei traços, marcas, memórias, ouvi as narrativas e dialoguei com essa história. 64. Em 64, eu morava em Bauru, e nós íamos indo, minha mãe e meu pai. Minha irmã morava aqui em Sorocaba, casada.
e nós íamos indo para Bauru. E acho que o trem passava meia-noite aqui. Era quase meia-noite e houve um acidente. O trem aqui na Praça da Bandeira, que é um pouco para lá, deu o sinal verde. E o trem entrou e tinha outro parado de carga na estação. Então bateu. A máquina foi parar na máquina da frente. E era um carregamento de gado, de porco, galinha, tudo que ia indo para São Paulo. Foi um estrago. Aqui, bem aqui perto, tem a rua Hermelino Matarazzo, que sai da estação assim. Subia aquele bando de bicho arado, tudo subindo, e todo mundo pegava os bichos, porque estava tudo perdido por causa do acidente, que caiu a estação, que desmancharam todos os vagões, chegaram a ser desmanchados. E eu estava com a minha mãe e com meu pai estava muito machucado no chão assim, e sem luz, eu fiquei segurando a mão dele para não perder ele no meio da armadeira. Escutei uma senhora falar comigo, chamando, fui ver o que era, ela falou assim: Tó, pega esse neném aqui, esse bebê, fica com ela. A mulher estava com uma roda do trem, não sei o que se chama roda aqui, assim na perna. Ela falou: eu sei que eu estou muito machucada, eu vou para o hospital, então fique com essa criança aqui. E eu peguei a criança, meu pai deu uma volta na estação e fui embora com a criança. Porque logo apareceu a polícia, pegava a gente e ia enfiando nos carros, nem sabia onde ia. E fui para levar a menina, levei na casa da minha irmã, que era lá perto do hospital. E dali foi meses, foi acho que 2 meses, meu pai fraturou o crânio, que teve que fazer uma cirurgia urgente, depois ir para São Paulo fazer outra. Quebrou aqui todo o osso do crânio. Aí no fim ficou bom. Ele faleceu já, mas não foi disso não, foi de outras coisas, foi de mais velho, né? E essa menina eu nunca mais vi. No outro dia cedo vieram os parentes dela, que eram de Bauru, e vieram e levaram a criança, eu nunca mais vi. E por intermédio de uma reportagem do Cruzeiro do Sul, que um rapaz, porque está fazendo aniversário agora, foi antevéspera de Natal, um rapaz se interessou e contou essa história. E procurou essa moça, aquela criança chamava Maria Estela. Procurou essa moça e trouxe ela aqui tudo, e eu encontrei com eles. Nós íamos encontrar até na estação aí. Isso depois de 40, 50. Aí sei lá. 60. 50 anos quase depois disso. E conversei com ela, tudo. Ela veio com os filhos dela. A mãe dela, que estava machucada ali, veio junto. Uma senhora, ela estava bem debilitada, mas ela veio. E encontrei essa Maria Estela. Mas depois, porque é muito longe, ela é de Duartina. E nós não continuamos assim. Não, eu não sou muito de me achegar assim, sabe? E ela ficou por lá mesmo. Mas ela esteve aqui e tudo. E o rapaz pôs um nome, que eu era o Anjo da Sorocabana. É isso que eles dão risada de mim. O Anjo da Sorocabana. E foi isso. Mas olha, foi um acidente feio. Caiu a estação inteira. Morreu o chefe da estação, que era o Passarinho. Eu não sei o nome dele, Passarinho, falava pra ele. Ele tinha um bar lá na praça. Plataforma. O trem bateu no outro que estava aqui, fez assim, a máquina fez assim e derrubou a estação. Ninguém quis saber quem estava no trem, quem não estava, todo mundo. Aquele madeiramento dos vagões. Pode falar, pode contar aqui alto. Conta alto. Pode contar. Eu falei que eu tive vida boa, a infância boa, a adolescência boa, porque meu pai
era chefe, tinha cargo bom na Sorocabana, a gente tinha uma vida de rei. Vida boa, mas em Sorocaba. Não, Você eu morava em Avaré. Mas era bem diferente, era uma vida privilegiada dele. Uma escola, né? Hoje chama-se Instituto Mateus Mailás. Os filhos do Os Segovia. meus filhos estudaram todos lá. Fizeram o Fundamental 1, acho que é só 1 ou 2. A escola lá. A escola era boa. Era muito boa, ainda é. É. Hoje até parece que é da prefeitura. E assim foi indo Sorocaba, tendo o privilégio, né, de ser uma cidade assim, tipo, tronco da estrada de ferro. Né? E progrediu muito, né? Só que chegou a hora. E os ferroviários ganhavam muito bem, eles eram bem remunerados, né? Era. Se falava um ferroviário, era quase que uma personalidade da cidade. A minha avó tinha privilégio, porque ela tinha 12, morreu, tinha 12 filhos na Sorocabana. Quando meu avô morreu, eles faziam 11 anos, entravam na Sorocabana. 11 anos. Nossa, eu não tive nenhum. O Tito era super novo quando ele aposentou. Meu pai era oficina mesmo, meus tios todos. Um era na pintura, outro estava falando agora, professor, estufador, sabe? Aprendia muito ofício lá, porque tinha aqueles bancos assim, das classes melhor de trem, eram estufados, então um sabia estufar, outro sabia lidar com couro para pôr em volta dos... E aí a minha casa tinha um monte de móveis estufados e com couro, banco de couro, porque eles aprendiam um ofício lá. Seu pai era então, chefe de marcenaria, né? Meu pai era marceneiro, carpinteiro, marceneiro. Meu pai fazia móveis. O meu pai já trabalhava em escritório. Ele tinha um certo estudo da época até. Mas e ele tinha um emprego, um cargo bom. Ele era chefe do escritório da Via Permanente, então ele que tomava conta da estação, dos empregados da linha do trem. Agora, quando eles trabalhavam para ficar chefe, eles tinham estudo, né? Lá. Meu pai tinha curso de desenho, meu pai desenhava bastante, coisas assim. Ligado à marcenaria. Tem uma coisa que ele não, coisa que ele era muito, gostava de fazer. Falando nisso, eu admirei muito a cultura do seu José, meu sogro, pai da Glaucia, que não é como hoje tem formação com diploma, mas a formação dele se compara a um curso profissionalizante, conforme o tipo de assunto, corresponde com o curso médio. É muito bom a formação. E outro tio meu que ensinava a parte elétrica também tinha um conhecimento fabuloso. Então, o que eles ensinavam, formavam os profissionais para exercer as funções lá dentro, era de alto nível. Viu? O meu marido, ele fez o curso de lá, da Sorocabana, que eles faziam, era um curso que equivaleria ao ginásio, só que não tinha línguas, né, coisa. E ele era eletricista, mas ele sabia de tudo, né, parte mecânica, de muita coisa. Que ele aprendia muito. Depois esses 4 anos de curso, depois que entrava como funcionário, valia como tempo de serviço. Então aposentava bem menor, Ele se aposentou, acho que não tinha nem 50 anos. Meu pai também não tinha Só nem que ele 50. faleceu, né? Depois faleceu com 51, o meu. Seu pai também aposentou novo, né, Glaucia? Meu pai aposentou com 43 anos. Então,
Tanto assim que trabalhou mais tempo depois. Depois desse curso que ele fez, né, que já estava trabalhando, já tinha casado, tudo, ele fez um curso de contabilidade, assim, particular. Né? E não chegou a trabalhar, fez mais assim, para continuar estudando, fazendo. E vamos contar como é que falavam na Sorocabana? Como? Que eles falavam? A mãe. Como a mãe? A mãe. A Sorocabana era a mãe. A Sorocabana era a mãe. A mãe dos... Precisava. O amigo queria fazer uma mesinha, um negócio. A mãe fazia, A sabe? mãe fornecia. Muita coisa fazia lá. Um trazia uma perna, trazia outra perna e Roubava. No meu caso aqui não dá para contar assim casos, né? Mas eu tento assim enxergar, entre aspas, o papel da ferrovia para muitas cidades. Cidades que nasceram, se desenvolveram, por muito tempo foram cidades importantes, né, para a vida do próprio Estado. Mairink, por exemplo. As cidades que eram entroncamento, de onde saíam ramais para outras cidades, como o caso de Mairink, que ia para o litoral, ia em direção a Campinas, Itu, né? Iperó, que é uma cidade pequena ainda hoje, foi muito importante, porque Iperó é que era um entroncamento para a ferrovia lá para o Rio Grande do Sul. Né? Botucatu, que é hoje um grande centro comercial universitário, foi por muito tempo um centro ferroviário muito parecido com Sorocaba. Bauru nasceu disso. Ferrovia a noroeste, as ferrovias que ligavam com a própria Sorocabana partindo de Botucatu. Então esse papel, sendo de entroncamento ou com a presença de complexos de manutenção, sustentava a cidade. A cidade vivia em função daquela população que tinha renda melhor do que todos os outros que viviam de salário. As filas de rodoviária eram muito disputadas. Né? Você disputou uma? Eu tenho exemplo aqui. Né? Exemplo vivo. Então, olha as duas aqui. Então, Três. essa função urbana da ferrovia tem que ser destacada. A gente era chique, a Cláudia está falando. Eu estudei em colégio de feira, era uma vida privilegiada. Então a ferrovia foi responsável pelo nascimento de cidade, pela sustentação de cidades. Itapetininga, grande centro, né? Itapetininga, que era um grande centro, saiu a ferrovia, ficou lá. Não é verdade? E o transporte de materiais, animais, no Brasil inteiro.